Já tô aqui no telão. Senador Marcos Doval com a gente. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceitado participar aqui. Já para começar o Tá na Roda, botando fogo no parquinho, senador. Porque eu quero te perguntar, né? Você falou aí que tem muitas revelações que podem surgir com a CPMI do dia 8 de janeiro, que você ainda não poderia falar, mas já pode adiantar algumas coisas pra gente. Mas antes disso, foram muitos anos de inteligência na polícia. E também você teve experiências nos Estados Unidos, né? Onde você deu cursos, inclusive, sobre essa violência nas escolas. Como que esse problema pode ser resolvido, na sua opinião, senador? Bom, boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui falando com todos vocês, à disposição. Eu fiquei 20 anos trabalhando com a SWAT nos Estados Unidos. E no Texas, a gente fez uma parceria com a Universidade do Texas, em Austin, e para poder tentar achar uma solução que a gente chama de active shooting, atirador ativo. Porque o primeiro caso foi em Columbine, e os dois adolescentes colocaram uma bomba no final da escola e ficaram na porta da frente, esperando que a bomba lá no fundo explodisse, para todo mundo sair correndo e eles começarem a atirar. Como a bomba não explodiu, eles entraram e começaram a atirar em todo mundo. As escolas lá nos Estados Unidos, ela é pública, não as universidades não, mas as escolas são públicas, então você tem vários gêneros e classes sociais estudando junto ao mesmo tempo, e aí começa a questão do bullying. A espinha dorsal do problema é o bullying. E a SWAT entendeu que quanto mais, mesmo ela super, hiper preparada, o tempo é que fazia diferença. Então a SWAT começou a repassar um treinamento para as polícias da região. Também não dava tempo, porque cada minuto era uma pessoa sendo morta. E aí foi chegando mais próximo até os vigilantes da escola, aqui lá é polícia, que é vigilante. Aí também via que demorava-se, cada tempo era prescindível para salvar uma vida ou não. E aí, no Texas, foi o estado inicial para o treinamento dos professores que queriam e eram voluntários para estar armados nas salas de aula. Para a gente aqui, para a nossa cultura, é algo assim meio assustador, né? Imaginar que todos os professores teriam que estar armados agora e treinados. Mas lá era também, ainda é até hoje, opcional. E também fora a questão da arma, né? Porque todo mundo fala, a única coisa que você pode, de forma rápida, intervir um bandido armado é o cidadão de bem armado. Mas também foram feitos alguns treinamentos sobre a posição fechando a porta, as carteiras dos alunos, a posição que todo mundo tem que ficar, deitar no chão. Tem todo um procedimento que o professor é que conduz quando se está dando esse tipo de alerta. Bom, eu já vou chamar aqui também para participar do nosso debate, ele que é delegado, deputado federal, né? Já vou andar aqui, vou até ele, que aqui não Tá na Roda, a gente vai até os nossos convidados. Delegado Palumbo, sobre essa situação, né? Porque a gente vê muito essa questão da regulação das redes sociais, né? Que falam tanto, tem que regular as redes sociais, quando interessa ao governo. Agora, a minha pergunta é, por que não se fala em regulação de rede social para isso? Que o garoto tinha deixado claro que ele iria fazer um atentado na escola. Ele disse, estou indo, e ele ainda usou a palavra kill, que é matar em inglês. Não é para isso que a gente tem que estar preocupado com rede social, para regulação, em vez de assuntos banais, mas que o governo quer usar para politizar? É exatamente isso, né? A punição na rede social é seletiva. Eu subi no plenário da Câmara e chamei esse garoto de assassino. O meu vídeo caiu na hora. Na hora ele caiu. Ele não durou meia hora, ele caiu. Falando que eu estava atentando contra as diretrizes da comunidade. É um absurdo. A gente não se protege vítima nesse país. Tudo tem uma desculpa e tudo se vai pro lado do bandido. Já vão fazer um seriado com esse menino aí. Ele vai parar nas TVs, vai ficar famoso. Não vai ficar mais do que 3 anos apreendido. No máximo ele vai sair com 18 anos, com a ficha limpíssima, como se não devesse nada.
e ainda é capaz de sair como herói. E isso é um absurdo, né? A gente não pode compactuar com isso, né? Por isso que eu falo, e o senador deve concordar também, a gente tem que defender vítima e cidadão do bem. A vítima, no caso ali, era aquela professora. E assassino, né? Assassino, porque a quantidade de facada que ele deu nas costas daquela senhora, que faltava um mês para se aposentar. Olha só a estrutura que bacana, né? Ele chega, ele esfaqueia a professora com um mês para se aposentar e fica por isso mesmo. Aí você coloca o seu vídeo na sua rede social, você é derrubado. Agora, ele colocando que ele vai invadir a escola e que coloca o kill como o assassino, isso ninguém derruba. E de maneira premeditada. Ele treinou como fazer, ele esfaqueou ela de cima para baixo, na cabeça. Então, quer dizer, ele ficou preparando isso e parece que 2 anos atrás ele já dizia que ia cometer esse mesmo crime nas próprias redes sociais. Então, nós estamos com uma inversão de valores no Brasil que é muito grande. Parece que o policial é o bandido e as pessoas que cometem crimes são as vítimas da sociedade. É isso que está cansando muito todos nós. E vão usar muito a idade. E não foi nem 2 anos, não foi nem 2 anos, viu, Asmar? Ele deixou uma carta para os familiares, pedindo isso para a mãe, para a tia, para a avó. Ele disse que tramava aquilo desde os 11 anos. Eu achei muito interessante da fala do senador, ele citou a existência de um protocolo nas escolas americanas para situações como a situação que aconteceu nessa escola com esse rapaz. E eu acho que é justamente isso que falta aqui, um protocolo de ação, realmente colocar policiais nas escolas, porque nós sabemos que muitas vezes essas crianças das escolas da rede pública, elas têm como referência não o policial que está na rua protegendo a sociedade, mas o traficante, o ladrão, o bandido. Então é importante que tenha um policial nas escolas para que essas crianças tenham escolar, né? Tenham a referência o homem bom e não o homem mau. Mais escolar. Eu acho que seria realmente ficar parado lá. Fica lá, né? A ronda existe já, né? A ronda, os policiais passam, eles fazem uma ronda, mas no ano passado também eu fui muito crítico contra a ronda escolar, porque todos os dias eu levava meu filho na escola e nunca via. E comecei a indagar as pessoas. Você tá vendo ronda escolar? Você tá vendo ronda escolar? Isso é importantíssimo. Inibe. Inclusive roubos de furto. No ano passado... Agora, Palum, isso é uma pergunta que eu ia fazer. Marcos, eu vou fazer pra você também a pergunta. Qual é a função do Congresso nisso tudo? Qual é a função do Congresso? Tem como resolver esse problema no Congresso? A gente tem aqui um deputado federal, um deputado estadual e um senador. Qual é a função do Congresso? Porque a gente vê esse absurdo e muita gente vai falar, tem 13 anos, não sabia o que estava fazendo. Sabia sim, até porque ele planejou. Qual é a função do Congresso? Eu tenho uma proposta que eu apresentei em 2019, quando eu entrei, que é exatamente para regularizar e colocar condições e situações de seguranças armados dentro da escola ou policiais armados dentro da escola. Mas aí, aqui no Brasil, tem essa narrativa de que arma vai gerar crime, que arma que está regulada vai para o criminoso. E eu falei assim, mas em nenhum lugar do mundo a arma é fabricada de forma ilegal, a não ser nas oficinas dentro de casa. Mas tem umas questões assim, que são importantes. Eu vi que a imprensa começou a divulgar que a escola montou até 2 grupos. Um grupo com os alunos e outro grupo com os professores e os pais. E eu falei assim, olha, esse grupo com os alunos é um perigo, porque ali vai fomentar ainda mais bullying. Então, assim, a montagem do grupo dos pais com os professores, até ainda vai, porque os pais, ou a mãe, no caso, ela pode perceber quando o filho está insensível, né? Vamos dizer popularmente, psicopata. Ele não tem sentimento pelo outro. E também outra narrativa que precisa ser derrubada, que ninguém fala, esse e alguns outros foram com faca, não foram com armas de fogo. Então, porque tem que tirar a arma de fogo das pessoas e tal, porque vai cair na mão de bandido. Antigamente, na década de 70, 80, até acontecia isso, num assalto, você tomar a arma e levar para a comunidade. Hoje, o traficante toma um prejuízo enorme se isso acontecer, porque se alguém faz um assalto e leva a arma daquele cidadão, está com a arma regularizada, leva para dentro da comunidade, a polícia começa a fazer várias batidas lá dentro e aí ninguém compra droga e o traficante toma prejuízo. Então, para ele até costuma, normalmente, mandar devolver na delegacia mais próxima e penalizar de forma até cruel aqueles que levaram a arma ali para dentro. E vão para a opção de comprar armas novas, modernas e baratas nas fronteiras secas. Então, a gente tem que começar a tirar essa ideia de que
o cidadão de bem armado é que vai fornecer armamento para o criminoso. E como é a questão da faca, a faca é uma situação mais cruel, é mais passional, porque a pessoa sente a faca entrando no corpo da pessoa, diferente de um tiro. Então, pelo que eu levantei, essa professora tinha chamado a atenção dele por uma certa coisa e ele foi guardando aquilo ali até o ponto de pegar uma faca e fazer aquela tragédia. Então, até porque uma semana antes ele teria discutido com um colega de classe. Teve realmente uma discussão entre os dois ali, e ela, inclusive a professora, acabou advertendo ele também sobre essa questão toda das agressões, enfim, e uma semana depois ocorre o episódio. Agora, Cris, vem cá que eu vou fazer uma pergunta pro Palumbo agora, que é delegado, porque o que me incomoda muito, e que o Doval chegou a citar, é essa situação do criminoso ser a vítima. Pra mim, ele não é vítima da sociedade, ele pode ter a idade que ele quiser, mas ele não vai ser vítima. Pra mim, a vítima é a professora que faleceu, são os amigos que ficaram feridos. E aí eu pergunto, Palumbo, porque eu também... A família. Eu sou muito a favor de botar a polícia na escola. Agora, a gente sabe muito bem que se entra um psicopata desse, independente da idade, mata uma professora, o policial reage e atira num garoto de 13 anos, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai tornar o menino vítima e o policial bandido. Como resolver esse problema? Exatamente. Através de legislação, né? Uma legislação mais enérgica, mais dura, né? Eu tava conversando com o Tomé antes de entrar no ar, e ele trabalha com ele aí, vai trabalhar com ele, o Martins, que é um dos melhores policiais operacionais que eu conheço, que já conheci na minha vida. Já participei de troca de tiro com eles. Em 2012, nós matamos, em legítima defesa, um traficante. E isso deu uma dor de cabeça tremenda pra gente. Você vai desmotivando o policial. O policial, ele teve que trabalhar na portaria, porque ele falou pra mim, delegado Palumbo, eu não quero mais ir pra rua. Eu tenho 5 filhos. Eu não tenho dinheiro pra pagar advogado. Se eu me envolver em outra troca de tiro, eu vou ter que vender até minha casa pra pagar. Então é muito difícil ser policial nesse país. Você toma pancada o tempo todo. O tempo todo. Palumbo, você acredita que só a presença do policial no colégio já iria inibir bastante essas ações? Eu acredito que sim, porque eles iam perceber que ia ter uma dupla ali armada, né? Uma dupla armada, que se ele fizesse qualquer coisa, o ideal ali seria o policial entrar e já atirar nesse menino aí. Menino não, nesse assassino. Nesse assassino. Não tem o que tá com uma faca na mão, dando facada em todo mundo, vai fazer o quê? Matou uma. Exatamente. E depois e tentou matar outras. Depois, você pode ter certeza, vocês podem ter certeza, que ia vir os mimizentos de plantão. Exato. Arrebentar a vida desse policial. Aquele policial... Mas eu queria só acrescentar o que o delegado está falando, que tem todo sentido. E tecnicamente, até em estudo que nós já fizemos, quando a pessoa está com a faca na mão, ela é muito mais rápida a atingir a faca na pessoa do que o policial sacar, tirar a arma do coldre para se defender. Então a faca acaba sendo até mais perigoso para o policial do que a pessoa armada. Então ele tem que estar... porque também tem a questão da ação, é mais rápida que a reação. Então nós temos que desmistificar essa questão do armamento, e eu também apresentei um outro projeto que é para poder incentivar o desarmamento dos bandidos, dos assassinos, que é cada arma apreendida por um policial, ele recebe aí em média de R$500. Ele vai com isso, se ficar motivado em tirar armas ilegais das ruas, vai ter uma melhora no seu salário, dar melhores condições para a família, porque assim, esse discurso de controlar armamento para quem é regularizado, quem é o cidadão que segue a lei, uma coisa assim meio a nível de idiotice, né? Agora, a pessoa que faz esse movimento de matar com a faca, não tem dúvida que alguém é psicopata. E o psicopata, ele nasce com esse problema. Não adianta achar que vai ficar 3 anos e vai sair a melhor pessoa do mundo, né? E sem nada na ficha, zerado, para dar oportunidade e tal. Pessoas com psicopatia, para mim, tinha que estar no regime fechado pro resto da vida. Não tem jeito, é uma pessoa que nasceu com problema. Senador, sabe o que acontece? Eu acho que eles misturam o problema pontual, né, que é um problema que acontece de uma pessoa cometendo crime, com a questão social. Nós temos sim um problema social no Brasil, nós sabemos disso. Mas em contrapartida, nós temos jovens que estão cometendo crimes todos os dias, tirando vida de pessoas, muitas vezes, como já foi dito, para roubar um telefone celular, a qual as nossas leis acabam protegendo.
Nós vemos policiais tomando ações, levando criminosos que estão traficando drogas, às vezes em porta de escola, às vezes em porta de comunidade, às vezes em bairro, que vão para uma delegacia e depois de algumas horas voltam a traficar droga no mesmo lugar. Eu já tive casos de me contarem que essa pessoa que foi presa traficando drogas, depois de 3 horas volta para o mesmo lugar, é presa pelo mesmo policial e ainda chama o policial pelo nome. E goza da cara dele. Já aconteceu comigo. É uma coisa incrível que está acontecendo. Pura realidade. Agora, será que não é o momento de a gente voltar à discussão da maioridade penal? Eu acho que já passou do momento, é uma questão fundamental, porque se um jovem pode voltar aos 16 anos, se ele pode decidir qual sexo ele quer ter a uma determinada idade, ele também tem o direito, né, de poder ser incriminado por algo que ele tenha feito que vai em desacordo com a sociedade. Não, só um minuto, Marcos. Marcos, só um minuto, eu vou passar para você. Eu vou passar para você já. Eu vou perguntar pro Diego, porque o Diego estava discordando de certos pontos, que ele também quer falar. Agora, o que me incomoda também é o fato do menor, né, delegado, saber que ele não vai ser punido. Ele sabe. Como ele sabe que ele não vai ser punido, inclusive os criminosos, eles fazem os menores cometerem infrações, porque sabem que eles não vão ficar presos. Joga nas costas do menor. Isso Exato. É mais comum, principalmente no tráfico de drogas. É muito comum aquele criminoso que está ali na ponta da biqueira ser menor. Porque ele sabe que ele vai ser apreendido e vai ser liberado muitas vezes ali na delegacia. O próprio tráfico faz isso deliberadamente, né, delegado? Exatamente. Eles recrutam os menores justamente porque eles têm todas essas facilidades frente ao nosso sistema de justiça. Diegão, antes de você falar, hashtag tá na roda Jovem Pan, hein? Hashtag tá na roda Jovem Pan. Tamo bombando aí no Twitter, no YouTube. Deixa a sua hashtag e vamos continuar nosso debate. Eu queria questionar tanto o senador quanto o deputado federal, o delegado Palumbo. Existe, evidentemente, a necessidade da criação de um protocolo para situações como essa. Isso fica muito claro à medida de que essas situações são recorrentes na nossa sociedade. Eu queria saber se já existe um protocolo, um projeto de lei, haja vista que é competência do Congresso Nacional legislar sobre esse tema da educação. Se já existe, ou no Senado, ou na Câmara dos Deputados, algum projeto que cria um protocolo para trazer mais seguranças para as escolas. Posso responder primeiro? Projeto para protocolo, não. Isso a gente precisa começar a incentivar a unidades especiais de cada polícia, começar a treinar os professores, os diretores, as pessoas ali, os funcionários efetivos das escolas. Lá nos Estados Unidos nós chamamos de active shooter, atirador ativo. Então precisa saber entender quais são as condições, o comportamento. Ele já vai soltando o comportamento dele, que é uma pessoa sem sentimento, então tem que ter a atenção especial. Agora, o fato começou a ocorrer, não tem outra alternativa a não ser realmente matar. E aí que vem um problema, quando você entra na escola e vê vários adolescentes ou crianças naquele desespero, até você identificar quem é que de fato está matando, também precisa ter um protocolo e um treinamento específico. Por isso que a gente fala, o que mata são as mãos. Por isso que quando vocês olham na TV, alguém falando assim, mão para cima, mão na cabeça, mão na parede, deita para o chão, mão aberta, porque a mão é que mata. Então, precisa ter um protocolo. Eu já trouxe esse treinamento para o Brasil várias vezes, porque tem mais de 10 anos que a gente estuda isso nos Estados Unidos, e o Brasil ainda não se empoderou e não viu a necessidade desse treinamento ainda. E para completar ainda, nos Estados Unidos, só para completar, a partir dos 9 anos de idade, ele já fica em regime fechado, se for o caso, até prisão perpétua. De 9 anos para cima, pode pegar prisão perpétua. Então, quando você vê a responsabilidade, e ainda pior, um detalhe que muita gente não faz nem ideia. No Texas, quando tem a pena de morte, existe um lado onde fica a família e outro lado onde quem quer assistir vai e leva, às vezes, um filho que está querendo entrar para o crime, aí leva até lá para assistir a pessoa. Sim. Agora, uma coisa, eu acho que uma pergunta que eu quero deixar aqui, não só mesmo para o senador, mas também acho que para todos os telespectadores, para vocês também. Óbvio, Suzano, não se fala mais de Suzano, do ataque de Suzano, né? O que aconteceu, sabe? Qual foi a manobra? Daqui a pouco não vamos se falar do que aconteceu na semana passada. Próximo. Fala mais, entendeu? Então, quer dizer, ficou por isso mesmo. Ontem eu conversei As coisas acabaram, e foi um dos maiores ataques que nós tivemos no país. Inclusive foi o assassino desse episódio, ele tinha o assassino de Suzano como um dos seus ídolos. Ele falava isso abertamente nas redes sociais, que ele se inspirou, o ataque dele foi inspirado no ataque de Suzano. Agora, até pra botar fogo no parquinho... Esse que é o problema de divulgar
situações assim, ou mostrar filmagem. É igual suicídio. Não se divulga mais suicídio, porque um suicídio incentiva o outro. Então, é um tipo de ação que vale o debate, mas não vale mostrar a filmagem, mostrar a situação, porque eles sentem prazer, eles lacram, né? Então, nós temos que tirar de falar muito e mostrar essas imagens da situação para que não incentive outros, né? Porque esse é o perigo, você começar a incentivar e motivar outros ao gatilho, a dar aquele gatilho do tipo, opa, o cara ficou famoso, só se fala nisso, e aí pronto, ele acaba fazendo É um psicopata o crime mesmo. dele. Eu conversei com um agente que trabalha na Fundação Casa, que teve contato com esse assassino, né? Falou com a frieza total, não esboçava nenhum tipo de sentimento, de arrependimento, né? E daqui a pouco ele vai sair, não vai ter lei que segure neste momento. Ele vai fazer de novo. Esse garoto, ele vai fazer de novo. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está legislando. Por isso que a gente sempre fala isso, você tem que fiscalizar teu político. Ele tá lá para fazer lei e fazer do povo. Exato. Entendeu? Agora... Mas sabe qual é o problema, doutor? Até desculpa te interromper, doutor, mas assim, eu sou novo na política, estou há 4 anos, e tem mais 4, né? Porque senador são 8. A democracia é o melhor regime que se tem, mas ela é muito difícil, porque quando você fala sobre essa questão de endurecer a legislação, aí tem um grupo da sociedade que fica em cima achando que é desumano, que foi falta de oportunidade, que foi não sei o quê. Mas quando a gente que trabalha na área da segurança pública e já vivencia isso, a gente sabe que aquele rapaz que está no crime é porque ele quer ter um tênis novo, da moda, quer ter não sei o quê, um colarzão de ouro, quer sustentar uma arma, um fuzil, para lacrar na comunidade. Então não é essa questão de, porque não teve oportunidade. Se for isso, nós vamos ter que falar que 100% que moram na comunidade são bandidos, assassinos, traficantes? Não. Então, como é minoria, nós temos que tirar descortinar isso e parar com essa narrativa. Porque foi falta de oportunidade da vida e tal. Negativo. É porque quer, tem prazer, gosta, vicia, matar, vicia, é igual cocaína. Então, tem muita gente que não tem ideia disso. E a democracia, quando a gente pauta isso, lá no Senado, eu tive que bater boca com um delegado, que é de esquerda, contra a rigidez da lei. Ele dizendo que eu coloquei no projeto de lei quem estava portando um fuzil, que é uma arma de calibre restrito, tinha que ter uma penalidade maior, né? Quase uma penalidade como nós colocamos para crime de terrorismo. Ele achou um absurdo. Não, tem que criar oportunidades. Gente, pelo amor de Deus, essa parte da democracia, que aí os nossos eleitores que elegeram a gente para poder aumentar a penalidade, ser mais rígido, a gente não consegue, porque existe uma grande massa da sociedade filosofando em cima de algo. Tem gente que foi eleito só para defender bandido. Agora, tem gente que foi eleito só para defender bandido. Não, mas é isso que eu ia perguntar, até para entrar num assunto polêmico também. E a regulação das redes sociais? Porque a gente viu nessa semana o governo querendo regular, e eu cheguei a ver querendo regular ataques ao governo. Ou seja, não tem regular tudo, ataques ao governo. Agora, e essa regulação? Deputados, senadores... Então, é porque essa regulação, ela tem que existir para isso, para ver um garoto ameaçando os colegas de morte, ameaçando professora de morte, e nesse aspecto eu não vi nenhuma discussão se tem que ter essa regulação da rede social de um assassino. É porque o governo está se preocupando em ficar no governo, ele quer se manter lá, né? Então ele não quer ninguém atacando ele. A grande verdade é essa. Então é muito difícil, ele está preocupado com o governo dele e não com o pessoal que está na rua. De outro lado também, para falar que nós não estamos aqui... Não estamos aqui só fazendo críticas, é importante deixar os parabéns. Deixar os parabéns ao secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, o Derrite, que já se comprometeu a investigar todos os que curtiram, que comentaram, que acompanharam todas as publicações feitas pelo assassino desse episódio. Muito importante também. Você sabe que eu subscrevo o teu elogio ao Derrite, é um cara fora de série, é um cara fora da curva. O cara que veio da base, né? Então ele tem conhecimento de causa. Por isso que eu acho que São Paulo vai melhorar muito. Porque é uma pessoa que foi na linha de frente, já trocou tiro, é diferente. Já são as questões da inteligência artificial, a inteligência
como é, inteligência... Oh, meu Deus do céu, falou, enfim, a inteligência virtual, a inteligência digital, esqueci o nome. Artificial. Bom, tanta coisa. Artificial. Isso. Mas as redes Isso. sociais... O que acontece? Hoje, que eu tenho conhecimento, até discutir isso lá nos Estados Unidos, até dentro do Pentágono, até, as redes sociais hoje, a inteligência artificial já está comandando tudo sozinho. Então, quando ele vê assuntos que todo mundo se junta para debater, para criar confusão, discussão, eles entenderam a inteligência artificial, que isso dá mais engajamento. E dando mais engajamento, quem quer fazer um anúncio vai ver pelos números o que é melhor, aonde anunciar, onde está todo mundo tendo mais um debate. Então, o problema é que o ser humano, ele gosta de ouvir tragédia, de debater, quanto mais na rede social que eu posso xingar vocês aí, que eu sei que vocês não vão vir aqui me bater. Então, se está muito aberto, a gente precisa realmente fazer, por isso que está todo mundo falando, os cientistas do mundo inteiro estão dizendo, opa, vamos parar um pouquinho para discutir da inteligência artificial, porque agora, nas redes sociais, eu já digo para vocês, a informação que eu tive lá dentro do Pentágono é que elas já estão sozinhas tomando as decisões. Eu vou apresentar aqui, tá? Que também já chegou pro nosso bate-papo, Paty Leone, apresentadora aqui da Jovem Pan. Tudo bom, Paty? Delícia ver vocês aqui. E já chegou com fogo no parquinho. Nossa senhora, eu já cheguei com fogo no parquinho aqui. Eu falei, gente, acho que eu vou dar meia volta e vou embora. Porque o meu negócio é falar de coisa boa, né? Pegar o avião e mostrar os lugares bonitos. Hoje você vai ter que entrar em polêmica. Ui! Vambora! Agora, Tomé, você queria falar também dessa relação, né? Dessa regulação da rede social. Agora, eu tenho só um ponto também. Eu acho que tem que regular só o que for realmente crime. Porque se entrar para regular a rede social e criminalizar o que não é crime, a gente sabe que pode haver uma situação onde as pessoas não vão ter liberdade para expor o que elas pensam. Mas as redes sociais hoje, você já tem leis que protegem quando você eventualmente é caluniado, defamado. Tem como você saber quem está tendo algum tipo de calúnia e você poder entrar com uma ação direta sobre essa pessoa. Agora o que eles querem é muito diferente, é nos calar. Eu me recordo, ano passado, tinham palavras que nós não podíamos dizer, mesmo que palavras verdadeiras. Palavras que remetiam ao que havia acontecido. Hoje qualquer coisa... E ainda não pode. Hoje qualquer coisa que você postar numa rede social, dependendo do teor do assunto, a sua rede ela passa a não ter mais alcance. Quer enganar o algoritmo, né? Isso Com letras, agora, na números, semana passada. Eles tiram engajamento. O que me chama muito atenção, o que me chama muito atenção nas redes sociais... Se a gente falar de assuntos que não estão polêmicos, não dá engajamento. Por isso que eu falo para candidatos, quando entram, ou políticos já estão lá e vieram das redes sociais. Eu também tinha antes, por causa do meu trabalho, 4 milhões e pouco. Mas você, quando chega no Congresso, você acha que você tem que continuar sendo youtuber. E eu falo, não, você não tem que ser youtuber aqui. Você tem que ser um deputado, um senador. E tirar essa ideia de que quanto mais polemizar, mais lucro ele vai ter. Agora, então, o que me chama muita atenção, senador... legislar contra isso. O que nós temos que fazer, no mínimo, é ter o CPF vinculado em cada conta. Que a lei, como o outro falou aí, que eu concordo, já existe, que vale a liberdade de expressão, de manifestação, mas o que não pode é a questão do anonimato. Mas, senador, você sabe... O problema é que você cria fakes, conta fakes, e aí você faz o que quer que ninguém... Não, olha, ainda, eu acho, ou, se você tiver eu fora acho do da Brasil, seguinte forma: nunca sabemos de que forma rola lá nos porões, como eu costumo dizer, nos porões das redes sociais. A gente não sabe como funciona, porque eu sou da época do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, acho que todos nós aqui. Então, ou seja, você tinha algum problema, você ligava e você resolvia, ponto final. Hoje, nas redes sociais, o que me chama muito a atenção é que eles derrubam a qualquer momento, da forma como eles querem, da forma mais aleatória, eles vão lá e derrubam um post. E aí você não sabe com quem falar. Agora, quando a história rola lá no Congresso Nacional, em menos de 2 horas eles tiram um post, eles te punem, enfim. Eu queria saber quem é essa pessoa. Exatamente. É essa pessoa que eu queria conhecer, na verdade. Realmente quem é essa pessoa incrível. Que manda, né, no Instagram? Quem é essa pessoa que manda nas redes sociais aqui no Brasil? Porque é impossível isso. Porque se eu faço um post que desagrada as diretrizes
cicatrizes, né, da comunidade, Exatamente. eles me derrubam. Agora, e para eu retomar a minha rede social, é 1 mês, 2, 3. Quando consegue, né? Quando consegue. Agora, quando a história é lá em cima, em menos de 24 horas eles resolvem tudo. Mas, Felipe, ó, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, o que que eu acho? A regulação discutida da forma com que está sendo feita, muito provavelmente nós vamos incorrer num abuso da própria correção. Como dizia Montesquieu, vejo os abusos, vejo as correções e vejo os abusos da própria correção. Então, por isso que a regulação tem que ser discutida em pontos separados. A gestão, como que essas empresas vão atuar no país, como que vai se operar o algoritmo que vai limitar, como que ele vai funcionar, porque o que nós vemos na prática é que existe uma limitação seletiva. Limita-se o discurso de ódio de uma determinada ala política, mas não se limita de outra ala. Eu vou dar o exemplo aqui, para não dizer que eu só joguei a bomba, da questão do Felipe Neto, que se vangloriou por ter criado o apelido do Nicolas Ferreira, Chupetinha. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, hein? Não, daqui a pouquinho não. Eu acho que a gente tem que falar agora, porque tem que dar uma porradinha no Felipe Neto. Porque o Felipe Neto é o cara mais hipócrita que eu conheço na internet brasileira. O Felipe Neto, ele é a mentira, na minha opinião. Eu descrevo o Felipe Neto como uma mentira. Só que o Twitter dele tá lá ainda, né? Não. O Twitter dele tá. Vai ninguém cair. ameaça. Ninguém ameaça derrubar o Twitter do Felipe Neto. E ele comemorou o que houve sim uma homofobia. Ele comemorou. Ele que julga tanto, a mesma pessoa. O Felipe Neto, ele já chegou a dizer que ele nunca votaria no Lula, porque quem vota no Lula ou é corrupto ou é burro. Aí eu pergunto, ele é o quê? Ele é burro ou ele é corrupto? Porque ele votou. E ele apoiou. Aí o Felipe Neto, ele diz na pandemia, atacou o Bolsonaro adoidado pra ficar em casa. Foi flagrado jogando peladinha com os amigos e o segurança dele tentou tirar o celular. E agora o Felipe Neto, mais uma vez, ele vai comemorar. Ele comemorou. E aí eu pergunto, como controlar isso? E quando o Felipe falou sobre quem controla a rede social, eu percebo, eu já fui banido 2 vezes numa rede social, que eu não vou falar o nome. Eu fui banido. Eu entrei com a pergunta, por que eu fui banido? Eu não tô entendendo. O que eu falei? 1 hora depois a minha rede social voltou. Ou seja, tem alguém no Brasil que tenta regular essa rede social e me bane. Quando eu entro com a reclamação, deve vir o geral e falar, ó, desculpe, você não teve nada pra tirar sua conta do ar. Então tem que pensar isso também. Quem comanda essas redes sociais? Isso quando alguém responde pra você. Porque na verdade eles tiram. Olha, em 25 anos... Sem ir e voltar a hora que você quiser. É complicado. Eu queria que você mostrasse aqui, olha. Inclusive o tweet, eu queria que você mostrasse aqui o tweet do próprio Felipe Neto, que foi o tweet que ele... A gente bota no ar aí na arte daqui a pouco. Tá lá, o Dieguinho bota na arte. Olha, em 25 anos, cobrindo o universo de celebridade envolvido nessa história, eu nunca vi um cara tão hipócrita, açucarado como esse tal de Felipe Neto. É impressionante a forma como esse menino, ele consegue realmente navegar por essas águas completamente salobras da forma mais suja e mais imunda que ele consegue. Porque eu acho que a pior maldade é você fingir bondade. Sem dúvida alguma, quando você vai pra cima e que você realmente tenta de qualquer forma descaracterizar o outro e depois, porque se isso tivesse acontecido em qualquer um da direita, vocês podem ter certeza que a pessoa já estava escorraçada, já estava presa, já tinham tirado de absolutamente cancelada. Qualquer tipo de circuito. Já estava cancelada. Mas se tratando do tal do Felipe Neto, onde todo mundo achou isso de extremamente bonitinho, aplaudindo, enfim, aí vocês olhem e observem e vejam realmente aonde está a hipocrisia. Agora, e de que forma essas histórias estão acontecendo. Porque nunca foi o que se fala, é sobre quem fala. Não é sobre o que se fala no debate público, é sobre quem está falando. Então, é por isso que esse tratamento é sempre dado assim, 2 pesos, 2 medidas. Infelizmente. Bom, eu vou chamar aqui no olho, tá? Tomé, representando também o Palumbo, o senador Marcos Doval, porque a pergunta é pra todos. E pra você também que tá no chat, pode mandar sua opinião. A gente fala muito, a gente pergunta, tá bom, por que com quem é de esquerda não acontece?
Mas então por que a gente não cobra mais? Por que a gente não bate mais o pé e fala, tá bom, mas essa regulação não vai ser só pra quem é de direita? Porque é muito visível que só é punido hoje em rede social quem é de direita. Janones prega ódio na internet, prega fake news, nada acontece. Felipe Neto prega ódio. Felipe Neto é colocado num grupo contra o discurso do ódio. Uma pessoa que cresceu pregando ódio. Ele só é grande na internet porque ele pegou o YouTube no início, é bom a gente deixar claro. Senão não seria tão grande assim também. E sempre batendo nos outros. Aí, contra o discurso do ódio. Também nunca é punido. Prega adoidado como pregou agora. Comemorou o Nicolas Ferreira sendo chamado de chupetinha. O que fazer para que contas de esquerda também sejam reguladas, como eles querem fazer, Tomé? Não, mas essa é a hipocrisia. O que mais me impressiona é o seguinte, eu acho que foi a, não sei o que, 247, que publicou no jornal virtual, não sei, comemorando a possibilidade do Moro e do Dallagnol morrerem. Sim, foi isso, um horror. Então, é uma questão, e do Felipe Neto, eu acho que é questão de poder. Quando a gente tem o poder, que quer dizer, a gente tem condições de mudar a vida dos outros, seja para melhor ou para pior, a pessoa se sente empoderada. Mas isso não é poder, isso é uma síndrome do pequeno poder, na verdade, senador. É o pequeno poder. Exatamente. Ele fala para uma massa extremamente histérica, para uma juventude completamente sem o mínimo pudor e de civilidade, sem saber aonde estão, de que forma eles vão, e é por isso que realmente ele navega e ele trafega de braçada aí nesse mundinho chamado internet. Mas esse é o ponto, Felipe. Ele se sente protegido por essa bolha. Pois é, eles são protegidos, eu nem que se Ô, Marcos, só pro Tomé. Anos de idade. Só para fechar, eu tenho uma filha de 16 anos de idade. Desde os 14 eu proibi ela de seguir esse Felipe Neto. Tá proibidíssima. E ela começou a seguir o Nicolas. Então, assim, olha a diferença de um para outro. Mas aí a gente volta naquele ponto lá no começo. Você proibiu a tua filha de ver. E os pais estão vendo o que é que os filhos estão fazendo? Exatamente. Com quem é que os filhos estão andando? O que é que os filhos apoiam? Qual é o discurso na internet que ele apoia? Então a gente está voltando lá no início. A gente juntou 2 temas em um. É verdade. E tem muita gente da direita que tem medo de falar. E aí, eu já não pego nem direita e esquerda, gente. Tem medo de ser cancelado. Eu mesmo. Medo de ser cancelado. E a tarja do nosso Tá Na Roda, ela tá muito, mas muito ótima. Ela tá incrível. Felipe Neto disse ter orgulho por expressão homofóbica. Ou seja, a homofobia no Brasil é crime. É a mesma turma que vai pra internet quando você xinga ou quando você, de alguma forma, você menospreza LGBTQIA+, trans, enfim. São os primeiros a fazerem barulho, são os primeiros a escorraçarem a qualquer um e são os primeiros a pedirem a cabeça dessas pessoas. Não, mas aí, Felipe, aí não. Aí não, porque aí é a homofobia do bem. Não, essa é a homofobia do bem. São os primeiros. Fica tranquilo. Então, quer dizer, a galera da empatia, que é aquela galera que realmente vai pra internet gritar em 500, em 300, em 600 decibéis, quando a história que não bate pau que bate em Chico, bate em Francisco, é a primeira coisa que eles fazem. Agora, eu gostaria que alguém tomasse uma atitude em relação ao seu próprio Felipe Neto, inclusive o pessoal da esquerda, que o segue também. Mas ele é covarde. Porque a partir do momento que você Felipe Neto disse ter orgulho por expressão homofóbica. Agora, então, o grande problema é que isso vira lei para todos esses seguidores e muitos jovens que vão atrás. E aí eles acham bonito e vão lá na internet e apoiam. E o outro que viu, falou, então é o Maria vai com as outras. Eu vou passar pro Tomé, infelizmente porque o Tomé tá querendo falar. Maria vai com as outras. É crime. O Tomé tá querendo falar um bom tempo sobre essa situação que o Felipe levantou, né? Da homofobia. E aí, Tomé, uma pergunta que eu te faço, você pode falar tudo o que você quer falar sobre o assunto, mas a pergunta que eu te faço é: cadê, nesse momento, os movimentos LGBTQIA+, para cobrarem? Eu não vi nenhum movimento cobrar por terem chamado o Nicolas Ferreira de chupetinha. Ele que falou exclusivo com a gente vai botar já aqui a entrevista exclusiva que eu fiz com o Nicolas aqui, ele falando sobre essa situação. Mas a mesma comunidade cobrou ele quando ele colocou a peruca. Cobrou muito. Opa. E outra coisa, era manchete em todos os sites. E não é nem só a comunidade. Tabata Amaral,
a Erika Hilton, todos esses deputados de esquerda que sempre saem nas críticas aí quando algum fato como esse acontece, todos também calados, nenhum pronunciamento sobre o assunto. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que esses movimentos de esquerda estão realmente preocupados com as minorias? Ou eles usam a minoria como um objeto de manobra deles, para poderem se promover? Porque, olha, eu sou de direita, conservador. E uma coisa eu já falei aqui muitas vezes: eu tenho um filho que tem 3 anos e meio de idade. É o maior amor da minha vida. Se meu filho crescer e tiver um direcionamento sexual para ser um homossexual, um bissexual, um transexual, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Eu não vou perder 1 minuto de sono pensando nisso. Nada mudará na minha vida. Agora, se meu filho não tiver valores, princípios, trabalho, vida em sociedade, respeito, eu vou me sentir frustrado como pai. Então a gente vê cada atrocidade, como por exemplo nós vimos, eu tive uma discussão na Câmara um pouco acalorada essa semana, falando da questão dos transexuais participando de competições femininas. Nada tem a ver com preconceito. Nada tem a ver com preconceito. As mulheres, desde 1950, começaram a encontrar um pouco do seu espaço. Nunca tiveram espaço. E hoje as mulheres têm um grande espaço. Ainda precisam melhorar muito os direitos das mulheres, não há dúvida disso. Agora, quando você coloca um transexual competindo com meninas numa piscina, não é um desrespeito com a mulher? Aonde está a minha homofobia nisso? Onde está o meu desrespeito nisso? Então qualquer assunto que você converse que tenha um mínimo de bom senso, você já é tratado como transfóbico, homossexual, não gosta de negros, não gosta de pobre. E a direita, muito pelo contrário, tem um respeito muito grande por todos. Só que nós queremos também nos sentir respeitados. Me desculpem, um homossexual não pode ter mais respeito perante a sociedade do que eu que sou heterossexual. Tem que ser da mesma forma. Mas parece que os valores estão se invertendo. E aí agora voltando para as redes sociais. Qualquer coisa que a direita fala, ela é exatamente no minuto seguinte derrubada nas redes sociais. A esquerda, como vocês falam do Felipe Neto, pode dizer o que quiser, da forma que quiser, pode chamar um deputado de chupetinha e parece que ninguém se fala nada. E aí que entra o que você falou agora, Felipe, que é a questão da hipocrisia. Há uma hipocrisia. E esse não é o Brasil que nós queremos viver. Porque esse país é um país da inclusão. É um país onde árabes e judeus sempre sentaram na mesma mesa, negros e brancos são amigos, pobres e ricos sentam na mesma mesa e dividem as suas famílias. Eu mesmo agora estava no final de semana onde tinham pessoas ricas e pobres com seus filhos brincando junto no mesmo lugar. E com muito amor, ninguém ali estava olhando quem tinha mais ou menos dinheiro. Esse é o Brasil. A hipocrisia, ela é açucarada. Só pra Quando é pra esquerda, a hipocrisia, ela é açucarada. É uma hipocrisia feita com água doce.